Tá bom, filho. Seu microfone está ligado, Cláudio. Pode Agora falar. está aberto novamente. Ele está sem som de saída, com certeza. Agora apareceu aqui. Estão me ouvindo? Sim. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Então, pessoal, bom dia para todo mundo. Espero que estejam todos bem, com saúde, vacinados, alegres e motivados na caminhada da fé, na caminhada cristã. Hoje nós daremos mais alguns passos na nossa reflexão a respeito do Evangelho de Mateus, recordando elementos que já foram falados, abordados, mas eles precisam permanecer no nosso horizonte, né? Porque são elementos que pautam a nossa reflexão de Mateus, quer dizer, são portas de entrada para que o conteúdo do Evangelho penetre na nossa vida pessoal, na nossa vida interior, né? Então, o Evangelho é um catecismo, ele tem uma série de elementos que nos ajudam a constituir a nossa consciência cristã, por consequência, né, a nossa identidade cristã. São vários elementos que nos inspiram como nos comportarmos diante dos contextos, né, o cotidiano da vida, nas diversas situações, né? Deixei bem claro para vocês que o Evangelho é uma proposição, é uma proposta, ele não é uma questão imposta, ele não é uma imposição. Você aceita se você quiser, você não é obrigado a aceitar. Mas a partir do momento que você aceita, a partir do momento que você se permite aprofundar, familiarizar, estreitar os laços com essa mensagem, aí ele passa a ter exigências, né? Então, quer dizer, hoje a gente vai ler um pequeno parágrafo que vai deixar isso bem justificado, né? Então, é o caminho para o reino, como você se fortalece, como você se torna seguro no caminhar do reino, porque o Evangelho já vai te dando todos os elementos. Primeiro nós vimos os elementos morais, que estão constituídos no Sermão da Montanha, né? Capítulo 5, 6 e 7. Né? Então são uma série de exigências, a partir do momento que você abraça a pessoa de Jesus Cristo, que você compra a ideia dele, que você se familiariza com a filosofia de vida dele. Então você tem uma gama de valores que passa a fazer parte, ou deveriam passar a fazer parte, do seu repertório comportamental. Né? Então, ser manso, ser misericordioso, ter um olhar sensível para as necessidades do seu próximo, né? A questão do perdão, do perdoar. Nós falamos o quão é difícil você lidar com essas situações no cotidiano. Ela é muito bonita enquanto exigência impressa na Sagrada Escritura. Poeticamente é lindo, né? E a semana passada a gente até falou que a misericórdia ela é a face extrema, né? É o amor extremado.
seriam as fronteiras do amor, quer dizer, você alcançar o limite do amor é você relevar, né, você tolerar a ofensa de uma pessoa e buscar de todas as formas, com toda a criatividade, com toda a força moral, emocional, sentimental possível, religar, reconciliar, reatar uma amizade que foi deteriorada, uma amizade que se tornou enfermiça. Né? Isso é difícil pra caramba, porque diz respeito à história de cada pessoa, cada um tem uma maneira de enxergar a vida, cada um tem os seus valores, né, que construiu no decorrer da vida, e de repente você ter que entrar numa situação de conciliação com uma pessoa que comprometeu, uma pessoa que feriu, ou uma pessoa que até mesmo implodiu a sua reputação, é difícil, né? Uma pessoa que de repente causou um trauma, causou uma profunda ferida em você e de repente você se depara com uma exigência evangélica de que você deve buscar, enquanto os ponteiros do relógio correm, você deve buscar uma forma de reconciliação com essa pessoa. Tá? E aí a gente vai vendo, então, a caminhada de Jesus como o didata, como o mestre. Ele é aquele que detém o mapa, o GPS, ele detém o caminho para o reino. Então, ouvi-lo, dar oportunidade para que ele fale, que ele se expresse, né, é você construir uma rota segura para o reino do jeito que você é, com a história pregressa que você tem, né, com os antecedentes criminais que você tem, mas também com as virtudes de tantas coisas bonitas, tantas coisas legais que você já construiu e conquistou na sua vida. Do jeito que você é. Você não precisa construir uma máscara de santidade, né, de piedade, piedade barata, de piedade rigorosa, escrupulosa. É você exercendo a sua natureza do jeitinho que você é, com as suas qualidades, com as suas limitações, né? Com a sua beleza interior, com os seus melindres, com seus chiliques, mas sendo você. Né? Você vai permitindo, então, que a palavra do Senhor, esses ritos, esses elementos verbais, orais e gestuais, porque Jesus não pregava só na verborragia da palavra, mas nas atitudes, né, na forma de acolher as pessoas, na forma de tocar as pessoas, né, na forma de usar até a própria saliva, né, quer dizer, uma coisa que você julgaria hoje higienicamente incorreta, né? Mas ele usava de todos os recursos do seu corpo, da sua imagem pública, da sua oratória, para fazer com que o espírito, né, para fazer com que o reino de Deus penetrasse, passasse a fazer parte da sua vida interior, do seu pensamento, da sua forma de raciocinar, da sua forma de julgar o mundo. Então ele vai construindo uma nova moral. E essa moral, ela é como um hardware, né? Ele é uma programação que está entrando em você. E ele precisa tirar o programa velho. Ele precisa tirar os vícios, né? Os rancores. Ele precisa tirar uma série de venenos, uma série de patologias que se instalaram na vida da gente, que são estéreis, que não fazem você crescer. Lembra? Todo professor, todo didata tem autoridade. Autoridade não é uma questão de vaidade, porque eu sei mais, porque eu sou erudito, porque eu consegui conquistar muito conhecimento e agora eu humilho vocês porque vocês ainda estão aprendendo, são discípulos, e aí eu uso o meu poder, toda a minha sabedoria para, de certa forma, limitar vocês para humilhar. Não, não é isso. O verdadeiro professor, o verdadeiro didata, é aquele que compartilha o conhecimento, compartilha a palavra, mas com o interesse de que o seu interlocutor, que a sua audiência, que a sua assembleia cresça, que ela frutifique, que ela ocupe os espaços vazios. Né? Evangelizar, na pastoral a gente fala, é você criar o clima, criar a oportunidade para que a pessoa tenha uma experiência
particular com Jesus Cristo. Você é apenas o canal, né? O canal mecânico. Você dá voz, você articula os pensamentos para alcançar a pessoa, né? A pessoa tem que ter uma certa confiança em você, você tem que expressar uma certa credibilidade. Mas não é você quem cria a mensagem, você é apenas o difusor, o canal, né? Você é o meio no qual essa mensagem ela trafega. Tá? A mensagem, a palavra em si, ela tem força o suficiente para convencer, persuadir, né? Fazer com que a pessoa se sinta bem ao receber essa mensagem. Tá? Então, até então, nós falávamos de um discurso na montanha. Montanha, simbolicamente, né, um lugar de proximidade, familiaridade, intimidade com Deus. No Antigo Testamento, só Moisés subiu na montanha. E agora, com Jesus, todo o povo, toda criatura, todo ser que é filho, filha de Deus, né, tem o direito de se achegar da montanha. E a montanha é o lugar do novo conhecimento, do conhecimento fresco, né, do conhecimento que renova, o conhecimento que traz nova força, nova inspiração. É um refrigério, né, para as lutas diárias, né, aquelas lutas que te fazem chorar, que te fazem sofrer, que comprometem a sua estrutura muscular, né? Esse conhecimento ele vem te libertar, ele vem oxigenar a tua cabeça, ele vem soar como uma melodia, como luz em meio às trevas, né? E todo aquele que corajosamente, honestamente, vou falar uma série de advérbios aqui, né? Todo aquele que de forma ousada, né, assimila esse conhecimento, ele se torna uma criatura nova. O simbolismo, as imagens que o Evangelho cria são muito bonitas. Né? Você constrói o seu projeto de vida e as relações inerentes a esse projeto num alicerce sólido, né? Num terreno sólido. E aí podem vir os cataclismas, né? Podem vir a chuva, o terremoto, o tsunami, pode vir uma chuva de meteoros, pode vir um furacão, a tempestade que for, e você não será abalado, porque você construiu o seu projeto de vida na solidez, né, na base de um alicerce que é muito sólido. E aí você pode construir suas colunas, as suas casas, e quem quisesse chegar na tua casa será muito bem-vindo, porque é uma metáfora para dizer, né? Você adquiriu juízo, você adquiriu vergonha na cara, né? Você adquiriu os meios necessários para defender o seu projeto de vida, para dar continuidade ao seu projeto de vida de uma forma saudável, de uma forma que as pessoas olham para você e elas se inspiram. Você é um candeeiro, uma vela, né, acesa, né? Eu estou vendo o sol batendo na minha cara aqui agora, né? Então, quer dizer, essa luminosidade solar, eu não pago por ela, ela é gratuita, né? Mas é uma metáfora. Né? Da onde brota a palavra, brota a luz, brota a transfiguração. E isso não é, embora o Evangelho se refere de forma magnífica a Jesus Cristo, a nossa caminhada é uma caminhada que foi feita para nós transfigurarmos. Né? Todas as vezes que nós somos elevados na montanha, no monte, toda vez que nós nos aproximamos do sagrado, com a autoridade de quem detém a palavra, o testemunho, o comprometimento em servir. Isso é muito importante, gente. Comprometer-se em servir. Por mais difícil que seja botar a mão no bolso, né? Por mais difícil que seja arregimentar, né? Você conseguir agregar pessoas em torno de um projeto, mas é o seu esforço. Nem sempre você vai ser bem-sucedido, ou muitas vezes você vai conseguir fazer o projeto funcionar à base de muito sofrimento, né, de muita lágrima, mas é o esforço. O esforço já é contado para a instalação do reino de Deus. Né? Ele não, a gente já sabe, eu não vou iludir vocês. Aqui, nessa vida material, ele não vai se realizar de forma plena. Ele vai se reunindo, né? Ele vai ser, melhor dizendo, ele vai acontecendo, ele vai dando sinais, ele vai mostrando algumas facetas de acordo com a nossa capacidade de comprometimento em testemunhá-lo, em pregá-lo, em demonstrá-lo em serviço, em prática,
em ação, em gestos concretos. Tá? Então, é nesse sentido, nós somos luz do mundo, fomos nutridos com a palavra, e agora nós temos que usar as nossas mãos. A mão tem o simbolismo da capacidade de trabalho, né, da força de trabalho. Você usa as mãos para rezar, como se tudo dependesse de Deus, e você usa as mãos para trabalhar, colocar em prática aquilo que você recebeu. Né? Aí o São Bento falava, né? Você deve orar e trabalhar, ora et labora. Né? E depois o Santo Inácio de Loyola, ele elevou um pouquinho mais, né, a riqueza das palavras. Você deve rezar como se tudo dependesse de Deus, e você deve trabalhar, ocupar as suas mãos como se tudo dependesse de você mesmo. Quer dizer, você não foi feito para ficar parado, você foi feito para produzir, foi feito para colocar a mão na massa, para transformar as suas qualidades, as suas virtudes, as suas potencialidades em gestos concretos, preferencialmente em favor, em benefício, visando o bem-estar das pessoas que convivem com você ou as pessoas que a vida, porventura, colocar no seu caminho. Tá? E aqui a gente começa então a dar uma guinada, eu vou para o capítulo 8, que a Bíblia de Jerusalém vai falar agora a pregação do reino dos céus, e aí Jesus vai narrar, né, o narrador Mateus vai narrar vai colocar 10 narrativas de milagres. Tá? O que essa parte tem a ver com o nosso estudo? Né? Mas lembrando, o nosso estudo é limitado, eles são, no meu caso, né, são 6 sábados na parte da manhã, depois vem outro de data, que vai ajudá-los por mais 6 sábados na parte da manhã. Mas muito mais do que um ensino formal de 1h30 no sábado de manhã, são elementos que você tem que colocar na sua vida interior e levar ela já agora. Terminando a live, você já vai encontrar sua esposa, o seu esposo, sua família, o seu vizinho, o pessoal que joga bola, o pessoal que vai comer uma feijoada com você. Você já tem que expressar esses valores. Né? Quando a gente começou um pouquinho antes de falar do Sermão da Montanha, eu fiz questão de pedir para vocês que nós lêssemos um parágrafo que dizia que a fama de Jesus, a reputação de Jesus estava se espalhando na Palestina do século I, lá na região de Belém, de Jerusalém, de Nazaré, os lugares que ele perambulava, que ele andava, começou a espalhar a fama dele. Por quê? Porque ele não se omitia, né? Ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele conversava com as pessoas, que é muito importante, através do diálogo que você toma conhecimento de quem é a pessoa, das suas necessidades, da forma dela pensar, você cria o clima, cria o canal para interagir com ela e passar a mensagem, passar o querigma, né? Anunciar o evangelho. Então, a fama de Jesus está crescendo. Tá? Agora tem um detalhe, a gente precisa ver essa questão de reputação. Né? A gente tem o costume de dizer que reputação é fama, está ficando afamado, está sendo falado. Então, quer dizer, ele está ostentando alguma coisa que está despertando a atenção das pessoas. Ele está seduzindo as pessoas com alguma originalidade, alguma forma nova de pensamento. Tá? Resgatando, abro um parênteses aqui, resgatando Moisés, tá lá no livro do Êxodo, lá no início do livro do Êxodo, lá pelo capítulo 2, capítulo 2, capítulo 3, lembra que quando Moisés estava apacentando o rebanho do sogro dele, né, do Jetro, lembra que ele encontrou a tal da sarça ardente, né? O arbusto que queimava, né, que se incendiava, mas não se consumia. E a Sagrada Escritura, né, o autor do Pentateuco lá, ele foi tão inteligente, tão sensível, né? Lógico, a gente acredita isso, a ação do Espírito Santo que inspirava os autores, né, os escritores. Ele coloca bem claro assim que quando Moisés ver é um sentido, faz parte do mecanismo humano, dos sentidos humanos, então quer dizer, é algo que envolve o seu metabolismo, né? Quando você vê a dinâmica do ver, né, e eu tenho médicos aqui participando desse momento, né? Então, o que é? É um estímulo do ambiente, né, que é captado pela sua retina, né, penetra ali através da retina, penetra o nervo óptico. Essa imagem vai até o teu cérebro,
ela é codificada, e é em fração de segundos e põe fração 0,0000 de tempo, de segundos, né? Ela capta o estímulo do ambiente, a imagem, vai no teu cérebro, né? Desperta no teu cérebro todo um universo conceitual ou semântico em torno daquele estímulo. Então você vai dizer, nossa, é um arbusto, é um vegetal, arbusto e fogo não combinam, e aqui eu estou vendo que o fogo está no arbusto, ele não está se consumindo. Então, olha como é bonito o corpo humano, né? Um estímulo externo, ele afeta toda uma dinâmica interna, bioquímica, fisiológica no teu organismo. E o escritor bíblico, ele foi tão inteligente que ele colocou assim, né? Que o Moisés, ele se admirou daquela imagem. O que quer dizer admirar? Ele se maravilhou. Ele, alguma coisa, ao captar aquele estímulo, o seduziu, o chamou a sua atenção. Quer dizer, de alguma forma, aquilo despertou nele uma experiência nova, que até então ele não havia sentido ainda. Então, é nessa palavrinha que eu quero, nesse momento, que vocês se apeguem. Admirar-se. Quer dizer, apareceu uma coisa nova que não fazia parte do seu cotidiano, algo novo aconteceu e não passou batido. Ele despertou algo em você. Tá vendo que eu fico insistindo com o Salmo 111? Aí vocês ficam implicando comigo que eu vivo falando as mesmas coisas, que eu vivo sendo clichê. E sou mesmo, não tenho vergonha nenhuma de ser clichê. Eu uso várias cartas na manga e sempre que eu tenho oportunidade eu uso, ainda que sejam as mesmas. Mas quando o Salmo 111 fala que o homem justo, a mulher justa diante de Deus não vacila, que ele não teme as más notícias, é sinal que ele está antenado, ele está ligado, ele está em estado ele está despertado, né? Ele está vigilante, ele está em estado de sentinela, ele está com sangue nos olhos, ele está ligado em tudo que está acontecendo, a sua sensibilidade, os seus sensores estão em pleno funcionamento. Porque quando você vacila, acontece coisas que não são rotineiras, costumeiras, você não percebe. Entendeu? Porque você está com a cabeça em outro lugar. Né? Você está pensando em várias outras coisas, porque de repente a vida colocou uma gama de exigências que está te preocupando, está desviando a sua atenção. Aí você vacila e deixa de aproveitar, deixa de captar algo original, algo que surgiu na tua vida que até então você não conhecia. Ou seja, o vacilão, né, aquele que vacila é o contrário daquele que se admira, daquele que se maravilha, daquele que se deixa despertar por um estímulo novo, ainda que a princípio ele se fique assustado, porque admirar-se também tem uma dimensão semântica também de você, né? O negócio te pegou de surpresa, você não esperava, e de repente você viu que alguma coisa aconteceu, inevitável talvez, mas ela despertou a sua atenção. Então Moisés se admirou de ver a sarça ardendo. Né? Aí a gente volta lá para o Mateus para dizer, quando Jesus começou a falar, por que as pessoas não davam mais sossego para ele? Por que onde ele mudava, ele chegou até a mudar com os... Mudar, que eu digo, né? Ele chegou a se dirigir várias vezes para o outro lado do lago, ele ia para regiões, às vezes, remotas, para fazer os discípulos descansarem, né? E muitas vezes ele chegava naquele lugar de destino e já tinha gente esperando ele, quer dizer, a reputação dele cresceu, ele não tinha mais sossego. E as pessoas chegaram até a falar, nossa, né, aqui é um ensino diferente. Diferente da pregação religiosa do templo. Diferente da pregação das autoridades do templo. Diferente das pessoas que aparecem nas sinagogas, aparecem no meio da rua, aparecem no templo, dizendo que são advogados, são doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, mas quando eles falam, eles cortam o nosso barato, eles cerceiam a nossa liberdade. Eles só falam das coisas que nós somos proibidos. E cada vez que eles falam que nós estamos proibidos, a gente tem que ir no templo fazer ritual de purificação e custa uma nota. Então, quer dizer, existia toda uma ideologia, existia toda uma máfia por detrás que cada vez mais alienava, escravizava as pessoas pelo ritualismo. Né? E Jesus é aquele que está trazendo a mesma lei de uma forma diferente,
em que ele, de vez escravizar, ele está libertando as pessoas. Ele está tornando as pessoas mais próximas, daí que vem toda a riqueza do Sermão da Montanha. Ele está aproximando as pessoas, até geograficamente, né, de Deus, do Pai, não do juiz punitivo de Israel, que você não podia falar o nome. Ele está aproximando as pessoas do Abá. E como que você se aproxima? Ouvindo o que ele fala e colocando em prática, fielmente o que ele fala. Então, essa originalidade, esse frescor da mensagem de Jesus, ela está despertando uma admiração nas pessoas. Ele fala com uma autoridade diferente dos tempos. A autoridade, fazer crescer. Né? Não esqueçam isso. Quer dizer, muitas pulgas atrás da orelha, né? Muitos dramas, muitos traumas, muitas ideias erradas que nós crescemos sustentando na nossa vida interior, elas estão sendo agora relativizadas, né? Elas estão sendo extintas. Então, quer dizer, há uma nova consciência sendo forçada. Então, quer dizer, eu sou pobre, né, materialmente, mas diante de Deus eu tenho a riqueza, porque Ele me escuta, porque Ele me acolhe. Então, eu sou um pobre de espírito, quer dizer, eu não tenho mais que ficar colocando uma série de sonhos irrealizáveis, uma série de utopias dentro de mim. Eu preciso abrir a minha consciência à presença de Deus, porque Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele não me olha como um pecador. Ele me olha como uma pessoa que está sempre, a partir desse exato momento, disposta a mudar de vida. Ele não me condena pelos erros que eu fiz no passado, pelos meus antecedentes criminais. Ele conta com o meu esforço, tá? Com o meu esforço a partir de agora. Eu tive uma experiência com ele, eu tive uma experiência com a misericórdia dele. Esse ensinamento ele não negou para mim, vai em paz, não peques mais, a tua fé te salvou. Ele está dizendo agora, nesse exato momento, a sua vida, você está renascendo para a vida. E eu já falei para vocês, em sala de aula, né? Eu sei que tem algumas pessoas que participam da live, que eu não tive a oportunidade de fazer o confronto dentro de sala de aula. Mas eu sempre falei para vocês recordam disso, nos cadernos de vocês estão registrados. Eu sempre disse que, para mim, é uma experiência particular minha, vocês não são obrigados a concordar, mas também não é nada que vai ofendê-los, né? Eu sempre considerei que, para mim, a palavra mais importante do cristianismo, né, da experiência com Jesus, de você abrir mão das coisas, permitir-se mudar de vida e abraçar essa filosofia de vida, a palavra mais importante, que é uma chave, né, uma chave que abre várias portas, uma chave mestra que abre várias portas, uma chave que dá ignição a vários motores, né, a vários componentes elétricos, é a palavra recomeçar. É o verbo recomeçar, recomeço. A experiência com Jesus é uma experiência que ela não é uma lápide, que fala, até aqui você fez muita besteira, muita cagada, muita burrice, não vale a pena a sua vida. A sua vida acabou, agora que você tem uma experiência comigo, você não serve para andar comigo. Não, essa experiência com ele, ela não é uma experiência terminal, ela não é uma experiência de túmulo, ela não é uma experiência de lápide. Ela é uma experiência de recomeço, de restauração, de renovação, de restauração, de ressurreição. A tua vida era uma porcaria até agora, porque de forma inata ou de forma voluntária, você gastou os anos da sua vida cultivando valores que você julgava te dar liberdade, te dar dignidade, e agora a vida está mostrando que você errou, você perdeu muito tempo, você desperdiçou energia, você acabou causando muitos estragos na vida das pessoas porque você acreditava de uma forma diferente. Não, a partir de agora eu estou te lavando, né? A partir de agora eu estou te acolhendo do jeito que você é. A partir de agora eu estou te dando oportunidade para que você seja uma nova criatura. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas mais tarde, foi para a liberdade que ele vos libertou. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, se não estiver equivocado. Né? Então, foi para a liberdade que ele te libertou. Foi para a sua liberdade que ele consumiu a dele. Né? Ele usou da liberdade dele para libertar você. Então,
esse maravilhamento, né, esse admirar-se com essa nova doutrina, com esse conteúdo fresco, né, ela é uma coisa que as pessoas precisam enxergar no seu serviço, no seu ministério, na sua capacidade de servi-las. Tá? Porque a sua reputação, ela vem em torno, a sua fama vem em torno justamente das pessoas olharem para você e você ter a capacidade de maravilhá-las. De que forma? Eu já falei, não porque você é o conteúdo, mas você tem um conteúdo. E esse um conteúdo que você tem, ele faz toda a diferença na vida da pessoa. Né? E como que você expressa isso? Quando você fala de testemunho, o seu testemunho não é porque você está estudando teologia e sabe palavras em grego, hebraico e latim, né? O conceito na Grécia Antiga ou na Palestina do século I. É porque você está se comprometendo com a pessoa naquele momento. Você está falando com ela e, ao mesmo tempo, você está testemunhando que você está acreditando que aquilo que foi bom para você vai ser bom para ela, que ela precisa ter a ousadia e a coragem de dar uma chance para essa palavra. Você não vai fazer uma lavagem cerebral nela. Eu falei, o evangelho é uma proposição, é uma proposta, não é uma imposição. Só que no seu testemunho você está falando, olha, isso foi bom para mim. Isso foi determinante para eu adquirir coragem, equilíbrio, segurança, sabedoria, né? Tirar aquela, desculpa a expressão, né? Aquela coisa porra louca da juventude e tá me dando agora maturidade, tá me dando prudência, cautela, tá? O Evangelho fala, né, que a gente tem que ter a cautela, a gente tem que ter a sabedoria, né? A gente tem que ter uma malícia de vida, não malícia no sentido de propagar o mal, mas malícia no sentido de flexibilidade, traquejo, né? De você ter um rebolado ali para saber negociar. A gente discutiu 2 semanas atrás, vocês colocaram a questão das exigências do mundo do trabalho, né? Onde você é contratado para produzir, para dar lucro, né? Como muitas vezes essa exigência do trabalho, muitas vezes ela entra em conflito com a exigência do evangelho. Né? Você percebe que muitas vezes o seu comportamento ele vai precisar ser resolvido ali, né? De uma forma que deixe sua consciência tranquila, porque você também precisa do trabalho. Você não pode prescindir do trabalho. Tá? Então, existe a sabedoria da igreja, né? A sabedoria da teologia pastoral, que a igreja desenvolve na história, né? Dos 2 mil anos de cristianismo, ela vai legando para nós várias formas e fórmulas de você lidar com o evangelho, né? E com o contexto no qual você vive, no qual você espontaneamente se permite pregar o evangelho. Né? Existem 4 regrinhas da teologia pastoral, né? Existem várias. Eu vou pegar só um conjuntinho, só, né, de um modelinho, que eu acho ele bem simples, acho até catequético, e fica legal para vocês marcarem aí no caderno de vocês. Para ver, né, como você pode construir a sua reputação, como que você pode defender o seu futebol, defender a sua propaganda, o conteúdo, o evangelho que te faz bem, o evangelho que ajuda a resolver todos os dilemas, né, ou muitos dos dilemas da sua consciência. Como que você pode transparecer esse evangelho e adquirir a fama, a reputação, quer dizer, você despertar no outro a admiração, a atenção, fazer com que a pessoa se sinta bem com a sua presença, porque você é luz no mundo, você é sal da terra, você ilumina, você dá sabor para a vida da pessoa. A teologia pastoral, ela fala, um dos esquemas dela, ele vai falar de quatro regrinhas básicas, são 4 verbos, né? Qual que é o primeiro verbo? Eu vou falar, não vou falar em verbo, vou falar em substantivo, tá? O primeiro elemento, bom, os dois estão juntos, eu vou falar o substantivo e o verbo inerente a ele. Então, o primeiro elemento da pastoral, né, e aqui a gente está no prisma da provocar a admiração no outro. O primeiro elemento desse esquema é o serviço. Ou servir. Se você quiser usar o verbo no infinitivo, né? Na língua portuguesa, o infinitivo, o servir, a capacidade de servir. O que é o serviço, gente?
Você confronta a pessoa cruza o teu caminho, você talvez conheça ou não conheça a pessoa, talvez você já tenha uma história com ela, ou talvez a pessoa caiu de paraquedas na sua frente naquele dia, né? E geralmente quando uma pessoa cai no seu dia, ela tem alguma necessidade, ou algumas, ou várias necessidades. Então, o que diz o serviço? Um contexto te mostrou a pessoa, você, como você não é vacilão, como você está ligado, você está permanentemente em sintonia com a sociedade que você vive, e você é um cristão, então você olha a sociedade com os valores cristãos, a pessoa caiu de paraquedas na tua vida, ela cruzou o teu caminho e ela expressou uma necessidade. A primeira coisa que o sentimento da acolhida faz é servir a pessoa. Servir. Serviço. Então, primeiro elemento, serviço. Verbo servir. Primeira problemática do problema. Servir qualquer pessoa sem olhar quem. Então, a pessoa apareceu no teu caminho, talvez você não tenha uma história pregressa com ela. Quantas pessoas que, quando você sai, quantos pedintes te pedem esmola? Quantas pessoas que param você no seu caminho, ou dentro da condução, tá, e vão pedir uma ajuda? Ou vão discorrer que estão passando necessidade, que não tem como sobreviver, que não tem como pagar aluguel, que tem filho, que tem isso. Ela está te pedindo ajuda. Ela está expressando uma necessidade. Toda necessidade, prestem atenção, toda necessidade é um estado de tensão, e todo estado de tensão precisa de resolução, precisa de atenção. Tá? Atenção, o prefixo a, né, até por influência da língua grega, geralmente algumas palavras ele tem a tonalidade de negativa. Então, todo estado de tensão, você precisa transformar em atenção, quer dizer, tirar atenção, dar atenção, quer dizer, não tensão. Aquela tensão precisa ser resolvida. Toda necessidade é um estado de tensão que precisa de resolução. Se a pessoa tem fome, ela precisa comer. Se ela tem sede, ela precisa beber. Se ela não tem roupa em casa, o pão nosso de cada dia diz que ela precisa vestir. Vocês já estudaram o livro do Deuteronômio e fala que nós devemos cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, porque Deus dava alimento ao seu povo e Deus vestia o seu povo. E a semana passada falávamos da providência divina, que falava dos dois elementos, comida, no caso das aves do céu, e vestimenta, no caso dos lírios do campo. A pessoa pode aparecer não com necessidade material, talvez uma necessidade emocional. Bateu uma enfermidade no seio familiar, bateu um luto. Essa pessoa pode não estar precisando de dinheiro e nem de comida, ela está precisando de uma palavra, ela está precisando da sua presença física, abraço, atenção. Então, servir, detectar a necessidade da pessoa, a carência, o buraco que está faltando, e você precisa preencher isso, você precisa dar atenção, você precisa de alguma forma buscar uma resolução para aquilo. Talvez você não encontre uma resolução prática, mas lembra que eu falei? O comprometimento é um esforço, tá? Você não pode prescindir da graça de Deus, mas o fato de você se apresentar e não se omitir, e o Salmo 111 falava que o homem justo, a mulher justa diante de Deus, ele é luz, né? Como luz nas trevas. Então, o momento de necessidade é o momento de você, é uma oportunidade de você se tornar luz. A resolução é a luz que está em ti, é a palavra que está dentro da tua memória, do teu coração, é um exercício da fé, né, que você tem. Então, o primeiro elemento pastoral, servir. E olha que eu falei aqui, você não vai perguntar se a pessoa é católica, se não é católica, se ela é crente, umbandista, se ela é ateia, né, se ela é messiânica, se ela é shintoísta, budista, kardecista, enfim. A necessidade é humana. Se você não intervir, a pessoa pode morrer. Lembra da parábola, né, de Jesus do Bom Samaritano. As pessoas que detinham a palavra, que detinham familiaridade com o templo, com o ritual, com o rigorismo da lei, elas viram a necessidade do homem que foi assaltado e elas optaram pelo legalismo, pelo rigorismo, pela lei.
Eu não posso tocar numa pessoa que está sangrando, essa pessoa é impura, né? Elas se omitiram, elas não serviram, elas não deram atenção, elas desviaram, elas vacilaram. Ali estava a oportunidade de santificação delas pelo serviço. Elas se omitiram, elas não serviram. Então, o serviço, quando você critica a igreja, quando você fala da pastoral da igreja, que tem muito pobre, não sei o quê, a gente tem que olhar em primeiro plano a capacidade de servir. Tá? É uma exigência pastoral? É. Mas isso aí é feito pela intermediação das pessoas. Pelo meu trabalho, pelo trabalho de vocês, pelas nossas mãos. A palavra a gente sabe, a exigência a gente conhece. Mas se você não colocar em prática, nós somos aquilo que Jesus chamou de hipócritas. Né? Nós somos as figueiras que não dão fruto. Né? E aí não vai mudar nada. E aí o reino não vai se instaurar. Né? Nem que sejam em centelhas, em fragmentos, ele não vai instaurar. Por quê? Porque a gente não pratica, a gente não serve. A gente não vai ao embate, ao encontro, ao tato, a tocar, a abraçar a pessoa. Jesus viu a sogra de Pedro, a gente está aqui na relação, né? O que ele fez? Ele debruçou e abraçou ela. E a febre a deixou. Né? Se ele era o taumaturgo, que a gente fala na filosofia grega, né? É aquele intermediário que, quando se manifesta, coloca a ordem no caos, que estabelece a organização das coisas. Né? Talvez ele não fosse o milagreiro mágico, né? Que a gente costuma falar. Mas o que o evangelho lega? Ele viu a necessidade e abraçou a causa. Literalmente, ele deu tato, ele deu corpo para a ação. Né? E quando você toca a pessoa que está fragilizada, ela sabe que ela não está sozinha. Ela sabe que ela está recebendo uma amurada, ela está recebendo ali a bengala, né? Ela está recebendo um arrimo. Porque você está dando corpo, você está dando concretude à ação. A ação é a concretização da exigência evangélica. Você não está só no blá, blá, blá. Então, você detectou a necessidade e você se comprometeu com ela. Está claro isso para vocês? Sim ou não? Esse é o primeiro. Nós temos mais 3. Né? O segundo, a partir do momento que você serve a pessoa, aí entra o blá, blá, blá. Agora entra o diálogo. Diálogo é sempre o segundo passo. Você tem que respeitar. Nesse caso, tem que respeitar a cronologia, a hierarquia desses elementos pastorais. Eu vou servir a pessoa porque ela está com fome. Não adianta eu querer rezar o terço com ela, que ela não vai aguentar chegar no fim da primeira dezena. Ela vai esfacelar na tua frente. A primeira coisa, ela está com fome, dá de comer. Ela está doendo, arruma um meio de curar aquela pessoa. A partir do momento que você faz o primeiro contato com ela através do serviço, aí você vai dialogar, o diálogo, que é, você vai criar o canal para trocar informação. Quem é essa pessoa? Da onde ela veio? Por que ela chegou naquela situação? Né? Quem são as famílias dela? Você vai tentar entender através do diálogo, você vai acolher a pessoa, não julgando quem ela é, mas você vai procurar conhecê-la, a pessoa. Por quê? Essa pessoa talvez não teve a oportunidade de vida que você teve. Você foi instruído, você teve uma família que te ajudou a você chegar onde você chegou. E essa pessoa que caiu de paraquedas na tua frente com uma necessidade, talvez ela não teve as mesmas experiências, né? As mesmas oportunidades que você teve. Então você vai procurar estabelecer um contato com ela, porque uma das exigências do evangelho é amar o teu próximo. E amar é verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. E amar não é só beijo na boca, não é só abraços incandescentes e uma noite tórrida de amor. Amor ao próximo é justamente cercar a pessoa de cuidado, cercar a pessoa das formas, dos modos de sanar as suas necessidades. Né? É a forma de você se envolver com a pessoa para libertá-la dos seus sofrimentos, dos seus traumas, das suas dificuldades. Fazer a pessoa crescer, tirar os grilhões, tirar a canga, tirar aquilo que impede, né? Tirar a pessoa de debaixo dos escombros, para que ela possa brotar, para que ela possa seguir em frente, para que ela possa reconstruir, recomeçar, renovar a sua vida. Então, com o diálogo, você estabelece agora a construção da identidade.
Porque agora você vai ter alguém a quem amar, alguém a quem você está amando. Né? Agora está no gerúndio, você está numa relação de amor que está ali, na ação, na plenitude da ação. Então agora vocês estão se conhecendo, porque geralmente a gente gosta de amar quem a gente conhece. O ser humano tem dificuldade de amar o desconhecido. Né? E as amizades eram assim. Né? Há 2, 3 anos, 4 anos, mais ou menos, 4 anos atrás, eu e vocês, nós éramos desconhecidos uns dos outros. Precisou criar, né? Precisou ter um elemento chamado curso de teologia para a gente se conhecer, né? E dali a gente foi estabelecendo as relações de amizade. E aí eu vou compartilhando o conhecimento de vocês, vocês vão dando o testemunho de vocês, que também equivale à pregação do evangelho, e a gente vai construindo uma relação de diálogo que a gente vai crescendo. A gente vai acrescentando um ao outro novas visões de mundo, novas visões da vida, certo? Então, dialogar, conhecer a pessoa. Uma vez que você serviu a necessidade, sanou a necessidade da pessoa, que você ofereceu a sua personalidade através do diálogo, você diz para ela quem é você, né, por que você está acolhendo ela, por que você se comprometeu com ela. Quando você criou o canal de interação, né, agora a gente pode conversar, nós não somos mais estranhos. Né? O terceiro passo é o anúncio, o querigma. Aí sim, você matou a fome da pessoa. Você conheceu ali as preliminares, né? Você teve a oportunidade de entabular uma conversa que trouxe um raio-x, né? Trouxe ali uma forma de você saber quem é aquela pessoa. Agora sim você começa a colocar os elementos da fé, né? Da pessoa de Jesus Cristo. E isso tem total ligação com o diálogo que você estabeleceu, porque você está falando, eu só estou te servindo, né? Eu só estou me comprometendo com você porque a minha fé levou a isso, uma pessoa me ensinou a isso, uma pessoa colocou na minha cabeça a importância de me conectar com o outro na atitude, na ação. Não estou fazendo de blá, blá, blá. Né? Não estou sendo o sacerdote ou o levita. Né? Eu estou sendo o samaritano. Quer dizer, aquele que nem tinha tanta implicação religiosa assim, né, do rigor, do escrúpulo, foi justamente ele que foi a novidade. Foi ele que, para aquela pessoa que precisava, que necessitava, foi ele que surpreendeu a pessoa, que admirou a pessoa. Por quê? Ele deixou de trabalhar, ele parou com a rotina dele, ele quebrou o tempo dele, né? E foi se comprometer com a pessoa. Porque se ele não se comprometesse, a saúde dela, a integridade dela ficava comprometida. E aí ele testemunha agora, ele anuncia agora. A pessoa de Jesus Cristo passa na vida das pessoas, passou na vida da humanidade para curar. Então ele passou não para ser exaltado como o rei de Israel, o rei, a realeza de Israel, que eu digo monarquicamente, politicamente falando. Ele é aquele rei que veio fazer a população crescer. Ele veio se envolver com as necessidades das pessoas. Ele reconheceu, lembra que ele fala, ele ficou chateado, que é o contrário de admirado. Quer dizer, a chateação é uma forma de admirar-se também, né? Só que é admirar-se de forma negativa. Ele ficou acabrunhado, ele ficou admirado, chateado, porque as pessoas eram como ovelhas sem pastor. Então, ele fez da sua vida, da sua liberdade, da sua ação, né, uma forma de mostrar em palavras e atos a necessidade de libertar as pessoas, de você sanar a necessidade das pessoas. E aí você coloca, então, o anúncio. A pessoa de Jesus Cristo, ela está aberta para uma experiência que vai mudar a sua vida. Hoje você pede comida, amanhã você será um instrumento, você será uma força capaz de alimentar outras pessoas. Porque ele não passa na vida da pessoa em vão. A sua pregação, o seu testemunho, o que a história registrou dele, né, o que as religiões, no caso a nossa religião católica, sustenta nesses 2000 anos, é uma mensagem, uma experiência que, uma vez vivenciada, ela muda, ela dá sabor, ela dá amplitude, ela te dá segurança, ela te dá os elementos para que você possa estabelecer um projeto de vida que te faça feliz, realizado, que te dê satisfação. Né? E aí vem o quarto e o último elemento pastoral, que é o testemunho.
Tá? O que é o testemunho? Você vai, dentro dessa relação que você tem com a pessoa, né? Você está dizendo assim, eu estou fazendo isso com você, né? Não porque eu quero me engrandecer, não porque eu quero limpar minha barra com Deus, limpar minha consciência com o sagrado. Eu faço isso porque isso faz parte da minha concepção de vida, né? Eu sou assim, eu aprendi da fé, eu aprendi com a pessoa de Jesus Cristo que doar-se, dar é melhor do que receber, né? Quer dizer, que você criar uma comunidade em torno da pessoa dele, que você criar uma relação de amizade com várias pessoas, né? Foi bom para mim e eu vou até o último dia da minha vida me esforçar para colocar em prática isso, porque é bom fazer amigos, é bom expandir a comunidade, é bom derrubar barreiras, derrubar obstáculos, é bom agregar pessoas ao reino dos céus, porque conforme vai se expandindo a bondade no mundo, você vai eliminando o pecado e o reino já vai dando sinais visíveis, sinais sensíveis da sua presença no mundo. Por isso que a gente fala que a igreja é o sacramento do reino dos céus. Quer dizer, ela não é a plenitude, mas ela é o sinal. Quando você vai vendo essas atitudes, você vai servindo, dialogando, anunciando, testemunhando, o reino já vai tomando um pouco mais de clareza. A ideia das pessoas em torno do reino dos céus, poxa, então é um banquete que eu sou convidado aí. Esse banquete não está fechado para mim, né? Se vocês pegarem, alguns de vocês, a gente já partilhou isso em sala de aula, os livros dos provérbios, acho que é provérbios, capítulo 9, versículos de 1 a 5, ele fala que a sabedoria, né, antes ele fala que a sabedoria estava com Deus desde a época da criação, e o homem nem existia e a sabedoria já se regozijava, já se alegrava com os homens. Né? Isso está no finalzinho do capítulo 8, a partir do versículo 22. No capítulo 9, ele fala que a sabedoria construiu uma casa em 7 colinas, mandou as serviçais, os estudantes de teologia, os homens e mulheres de boa vontade, de fé, anunciar um convite para as pessoas predominantemente insensatas, ignorantes, errantes, erradas, desajuizadas. Se vocês pegarem lá, Provérbios capítulo 9, versículo 1 a 5, vai dizer, a sabedoria designou as suas servas para convidar as pessoas errantes, erradas, o pessoal que não dá certo de jeito nenhum, para um banquete. E que ela teria preparado esse banquete matando bois, reses, e preparando o vinho. Então, quer dizer, a gente foi convidado para um banquete com muita carne, com muito vinho, porque a sabedoria nos convidou. E ela considerou cada um de nós insensato, ignorante, desajuizado, errante e tudo mais. E ela fala, vinde ao meu banquete comer pão e tomar vinho. Quer dizer, ela mandou preparar carne, mas agora está oferecendo pão. E ela mandou convidar quem? Os errados, os insensatos, os injustos, né? E ela vai dizer o seguinte, que a partir desse banquete, cada um deixe, abandone, largue a sua insensatez, a sua falta de juízo, a sua ignorância, a sua vida errada. Então, olha que bonito, que emblemático, um livro sapiencial tocar isso, né? Ele está dizendo que a sabedoria ela convida todo mundo. Ela não fica olhando sua vida pregressa, os seus erros. Mas ela te convida, ela aceita você à mesa, esse é ecrasiado, né? Ela aceita você à mesa para fazer a refeição com você. E Jesus foi acusado no Evangelho de Mateus de fazer refeição com os pecadores, né? Mas desde sempre, a revelação de Deus para a humanidade é isso, ele quer você do jeito que você é, mesmo com tanta criminalidade, com tanto crime que você tenha cometido no passado. Ele não nega um espaço para você na mesa, ele não te nega a refeição. Mas ele espera, olha a importância do recomeçar, do renovar. Ele espera que a partir do banquete, Marivone, você se alimente, você não vai ficar com fome, mas que a partir dessa abertura, né, dessa liberdade da participação no banquete, para que você mude de vida, para que você deixe a vida pregressa, errante, a vida de trevas, mas que você assimile de forma festiva
porque banquete tem essa dimensão da festividade. Você vem para uma festa para você se libertar, para você se tornar uma nova criatura. Então, eu falei para vocês da pastoral nesse sentido. A gente tem que servir as pessoas, porque você não sabe quem é a pessoa que te interpela, que está te pedindo. Até que ele vai dizer, não fica olhando quem é a pessoa. Não desvia o teu olhar da necessidade dela, dá o que ela te pede. É nesse sentido. Você não conhece, você não tem a liberdade, né? Você não tem, não a liberdade, né? Mas você não tem a dignidade de julgar a pessoa. Tá? Lembre-se que a vida pode ter reveses, reviravoltas, e amanhã você pode estar no lugar dela, precisando que alguém te estenda a mão para sanar a tua necessidade. A vida tem seus ciclos, a vida é muito louca, ela é imprevisível, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Então, essa regrinha pastoral que eu dei para vocês é nesse sentido. A sua reputação, a sua fama, ela cresce, ela ganha corpo, né? As pessoas se admiram pela sua capacidade de se comprometer com elas. E não de forma fria, frívola, né? Eu vou fazer isso para limpar minha barra com Deus. Não, você faz isso porque é uma convicção de vida sua. Você sabe que se você não intervir na situação das pessoas, o perrengue, a dificuldade, né, delas vai ser muito maior. Vocês estão vendo, eu falei isso a semana passada, enquanto falava da providência divina, né? A pandemia acabou trazendo um peso muito maior para os já pobres, já para os lascados. E ainda muitos perderam empregos, ficaram subempregados, quer dizer, viram sua fonte de renda sumir. E aí você vê os meios de comunicação social, convidando as instituições da sociedade, as várias personagens, os vários protagonistas, né, a se mobilizarem, né, para sanar uma necessidade básica e imediata, que é a alimentação e a higienização das pessoas. Tá? Algumas estão conseguindo ser ajudadas até de forma financeira, monetária, né? Mas o básico hoje é a alimentação e a higiene. Então é isso, não é você ficar olhando o credo da pessoa, não ficar olhando os deslizes da pessoa, né? Se ela mora na favela, no Cortiço ou em Alphaville. Mas a necessidade da pessoa, seja material, seja emocional, seja moral, ela pede a sua presença. Tá? Você é um testemunho cristão, você está lá no último degrau do esquema pastoral. Então, você não pode fechar os seus olhos, você não pode vacilar, né, e fazer que aquilo não está acontecendo. Jesus falou, ó, enquanto eu estou com vocês, me escutem, saboreiem a minha presença, né? Usem, abusem da minha presença no meio de vocês, perguntem, né? Embora muitas vezes o pessoal pisava na bola, né? Andava com eles, mas tinha outro interesse. Eles queriam só o prestígio de andar com eles, no sentido de sentar à direita, sentar à esquerda e ter lugar privilegiado no reino dos céus, né? Ele falou, não é isso, vocês estão aproveitando mal o tempo comigo, estão desperdiçando o tempo comigo. Enquanto você está comigo, escutem, saboreiem a vida, saboreiem o conteúdo, saboreiem o ensinamento que eu estou trazendo para vocês. Porque vai chegar a hora que eu não estarei mais com vocês fisicamente, né? A gente sabe disso, né? Vocês vão se despedir de mim de uma forma muito dolorosa, né? Porque vocês vão ver o meu martírio, vão testemunhar meu martírio, mas depois eu vou mostrar, testemunhar para vocês o triunfo da vida, eu vou ressuscitar, né? Então, quer dizer, eu vou cumprir a minha parte com o Pai embaixo de sofrimento, desconfiança, traições, vou sofrer a dor física, a humilhação humana, vou até o fundo do poço por vocês. Mas vocês vão verificar que a minha obediência será glorificada e será um sinal para vocês. Lembra que no capítulo 3, vocês vão ver isso lá no João, né, com o diácono Márcio, ele vai falar, Jesus pede, né, Pai, cuide deles enquanto eles estão no mundo, passando os problemas no mundo, né? Só peço que os preserve do mal, do maligno, né? O que Deus respondeu para Jesus, né? Meu filho, eu te glorifiquei e ainda vou te glorificar de novo, tá? E o barato vai ser louco. Quando eles virem, eles vão se admirar de tal forma, porque o barato vai ser louco. Quando você aparecer ressuscitado, a rapaziada não vai aguentar o impacto. Então é nesse sentido que a gente está fazendo esse comentário do seu testemunho, né? Ele tem que ser um testemunho comprometido, engajado. Não adianta você ficar reclamando que a política não faz, que os
os agentes políticos não fazem, né? Nas instâncias municipais, estatais, federais, enfim, né? Ou até eclesiásticas também, tá? O sinal do reino, ele vai aparecendo conforme a sua capacidade, a sua intensidade de se comprometer com as exigências do evangelho. Senão fica propaganda vazia, blá, blá, blá. Fala-se muito Senhor, 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 mas o reino não acontece. É um discurso estéril, tá? Alguém, por favor, faça algum comentário, uma pergunta, para eu tomar água, porque eu estou na maior intensidade aqui. Abrir o microfone, Bernadette. Abrir. Eu sempre erro. Não, sabe o que eu quero saber? Que o Cláudio, você sempre fala do Salmo 111 e 112, né? E na Bíblia da Jerusalém, o 111 vem entre parênteses 110. É elogio das obras divinas. Certo. E o 112, entre parênteses, o 111, né? Elogio do justo. É esse que você sempre fala. É esse. Em algumas... porque em algumas Bíblias, por causa daquele probleminha de tradução, né, e tradição, eles quebraram alguns salmos, então alguns mantiveram a versão original e outros com a versão já das traduções, da 70, da Bíblia Latina, enfim. Tá? Então, algumas Bíblias ele é o 111. Pode ser, se você pegar Bíblia Pastoral, por exemplo, essas Bíblias mais populares, provavelmente ele vai estar como 111, em algumas vão estar como 112, tá? Mas é sempre esse salmo aí, é o elogio dos homens justos. Tá? Vocês sabem, é muito difícil passar por um momento comigo que eu não vou fazer referência a ele, tá? Porque ele não deixa de ser, na minha forma de ver, ele é um atestado da revelação. Ele deixa muito claro, de forma muito simples, né, qual é a visão do homem justo, da mulher justa de Deus, né? Quem é o homem justo, quem é a mulher justa diante de Deus? Estão todos os elementos aí, né? E você consegue fazer esclarecimentos, né, conexões dele, tanto com o Antigo Testamento quanto principalmente com o Novo Testamento. Está tudo lá. Hoje nós somos uma sociedade de pessoas vacilantes. Hoje nós somos uma sociedade de pessoas que tememos as más notícias. Tá certo? Risco, eu falei isso desde o primeiro encontro com vocês. A vida é feita de riscos e consequências. Tá? Quem não arrisca, não petisca. Tá? Se você ficar com medo, tá? Com medo, o medo paralisa. O medo ele vai impedir você de realizar o que você tem de melhor, talvez. Talvez você realize algumas coisas, né? Mas você corre o risco de ficar na superficialidade. E eu sempre falo para vocês, são nas experiências de sofrimento, de dor, né, de conflito com a maldade, são experiências pedagógicas que acabam trazendo à tona, acabam aflorando, né, potencialidades que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Então, às vezes, você precisa dar com a cara na parede para você se mexer. Às vezes, você vai parar embaixo dos escombros, aí que você vai descobrir a criatividade, formas inovadoras de você sair de lá, né? Mas eu retomo aqui. Então, Bernadette está esclarecida? Tá, mas espera aí que eu quero te falar mais uma coisa. Quando a gente fala das bem-aventuranças, eu tenho um livro aqui que fala das bem-aventuranças, né, segundo Mateus, e o Pai Nosso. Eu sempre leio esse livro, eu já acho que eu estou lendo a 20ª vez, não sei. Eu acho que é do Anselmo Grum, né? É do Anselmo Grum esse livro, se eu não estiver equivocado. É do Anselmo Grum, se eu não estiver equivocado. O Pai Nosso e as Bem-aventuranças. Do Emmett Fox, que eu leio. Ele é muito antigo. Então, e lá, assim, pelo que eu entendi, ele fala, a primeira, né, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim, pelo que eu entendi, para nós, né, percebermos que estamos prontos para começar do zero, né, que é o que você fala, né, não importa o que já aconteceu. É o recomeçar. Assim, é um recomeçar, né? É um nascer de novo. E, assim, depois eu fiquei meditando sobre isso e eu fiz uma relação com
os 7 pecados capitais. Eu acho que aqui é o não à soberba, porque eu entendendo que eu não sei tudo, eu vou chegar nesse ponto de começar do zero, entendeu? Eu, sei lá, não sei se eu estou certa, mas foi o que eu entendi, tá? E eu vou falar da segunda, tá? E a semana que vem eu falo outra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Assim, nele fala que o consolo, aqui, ele quer dizer que é a experiência da presença de Deus, né? Que é o fim de todo sofrimento. Então, é a transformação de nossas limitações e dos problemas no ouro do consolo, ou seja, a verdadeira harmonia. Foi o que eu entendi. Uhum. Tá. Tá? É isso mesmo? Ou... Eu vou pegar de trás para frente, né? Porque eu esqueço. Às vezes a pessoa fala e eu acabo falando demais, esqueço. Consolação. Tem a ver com o que a gente está falando, no caso. Tá? Os aflitos hoje, os que choram. Tá? O que é consolação? Consolação é você amparar uma pessoa que está em estado de sofrimento. Tá? Uma pessoa que está em necessidade. O que eu acabei de falar para vocês? Toda vez que você servir a pessoa, dar atenção para ela, dialogar com ela, anunciando, né, dando testemunho, toda vez que você acolhe a pessoa, você já está consolando a pessoa. E ele vai dizer que o reino dos céus é a plenitude do consolo. Aqueles perrengues que você passam aqui, vai ser muito difícil cada um de nós passar pela vida. Espero que vocês tenham uma vida bem longeva, né? De 80, 90 anos, mas com saúde, evidentemente, né? Mas a gente vai viver tendo perrengue, tá? A gente vai viver tendo vários problemas. Consolação total, o reino de Deus é a consolação total. O livro do Apocalipse vai dizer que é o lugar que não tem mais choro, não tem mais, desculpa, não tem mais choro, não tem dor, não tem ranger de dentes. Quer dizer, é a consolação plena. Mas aqui a gente vai conseguir consolações temporárias, tá? Eu tinha uma professora de psicologia que ela falava assim, e ela era cristã católica, mas ela estava defendendo a ciência dela, né? E ela, uma vez falando de religião, ela falou assim, né? Olha, quando eu procuro ela falou até da confissão ou do aconselhamento junto a um sacerdote. Ela falou isso em sala de aula. Falou, olha, quando eu chego para a pessoa com um problema, uma necessidade, né? Eu não espero consolação, eu espero que ela resolva o meu problema. Deu para entender o que eu falei? Era o questionamento dela. Tá? Isso tem uma implicação prática muito grande na sociedade. Porque se você está pregando Deus para as pessoas e as pessoas criaram na cabeça dela uma ideia de que Deus é perfeito, onipotente, onipresente. Que Deus é misericórdia. Que misericórdia é a face extremada do amor. Então, toda vez que eu procurar com Deus, o amor misericordioso dele, o amor extremo dele, vai me acolher, me consolar e vai me acolher e vai resolver o meu problema. Então, muitas pessoas... Olha a importância. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente vai estudar, vou até mostrar aqui para vocês. Tá, eu tô falando para vocês sentado na minha cama, porque eu tô com uma dor nas costas e eu vim pregar aqui hoje. A teologia, o estudo bíblico, não é uma questão de você só grudar a Bíblia na tua cara. Tá? Ela é importante, porque a base da teologia é a Sagrada Escritura, mas não se resume a ela. Você tem que ver tudo que a igreja produziu, a gente chama de eclesiologia, né? Ou na história da igreja, tudo que ela produziu, a partir da reflexão bíblica, a partir da adaptação das exigências bíblicas à prática, né? Mas para você fazer um bom estudo de Bíblia, de teologia, você não pode ficar parada só na Sagrada Escritura, tá? Lógico, você tem que conhecer a Sagrada Escritura, ter conhecimento básico, né, dos termos lá na antiguidade, porque naquela época um termo como amor, como misericórdia, perdão, tinha um sentido que às vezes era diferente do sentido nosso hoje, na época da internet. Tá? Então você estuda os rudimentos das línguas originais, procura conceituar algumas coisas que dizem respeito à identidade da Trindade, das pessoas da Trindade, né? De como a igreja chegou até aqui. Mas para você ter a questão da fé, você saber, e o teólogo é aquele que reflete, né, a revelação de Deus a partir da fé,
você precisa ter compreensão de muitas das coisas que estão na Bíblia, não a partir do escrito, só meramente do escrito, mas a partir de como os homens e as outras ciências também refletiram aqueles elementos. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, você lê a Bíblia e esquece que muitos termos que ali estão, eles não são comuns ao nosso vocabulário, a gente não usa de forma cotidiana. E a gente, para entender a Bíblia, muitas vezes a gente vai precisar usar o dicionário da língua vernácula. Que às vezes a gente não tem a humildade de procurar. Você fica preso a um sentido de uma palavra, e quando você vai descobrir na língua portuguesa, e é uma questão de tradução, aquela palavra, às vezes, ela tem outros sentidos além daquele que você está acostumado. E pode ser que a Sagrada Escritura esteja se referindo a um sentido que você ainda não domina muito bem ou nem conhece. A gente tem que ter na mão também o que as ciências produzem, o que a cultura produz, né? O que o jornal, o que os homens aprontam para cima e para baixo, né? Quer dizer, estão desbravando até o espaço. Nunca que na cabeça de quem escreveu a Bíblia imaginava que um dia o homem ia pisar na Lua, ia mandar foguete, ia dirigir foguete lá, o universo afora. Então, quando a gente fala de consolação, Bernadette, a gente tem que ver isso. A gente acha que consolação é continuar deixando a pessoa sofrer. Consolo é você buscar os meios para tentar sanar a necessidade da pessoa. Quando você, lembra que eu falei o esforço? Consolar, você está se esforçando em sanar a dificuldade, preencher a necessidade, a carência da pessoa. Pode ser que você não tenha condições materiais, intelectuais para resolver. Aí lembra que eu falava em sala de aula? Se eu não conseguir resolver, eu vou buscar o Nilson, o doutor Ricardo, a Marivone, o Marco, a Patrícia, a Regiane, que estava... Eu vou tentar falar com qualquer um que esteja na minha relação de telefones. Se esgotar, se por acaso esgotar, eu não encontrar ninguém que consiga ajudar, qual que vai ser a consolação? Eu vou sentar do lado da pessoa, vou rezar com ela, vou chorar com ela, mas não vou deixar ela sozinho. Quer dizer, eu cheguei ao meu limite, eu fui até onde eu podia ir. Se eu não conseguir consolá-la, quer dizer, resolver o problema dela, das aflições dela, qual que é o único consolo que sobra? É você não deixar a pessoa na mão, né? Esgotadas as possibilidades. Então, muitas aflições, a gente vai ter... Jesus falou isso no Evangelho de João, vocês vão ter João na sequência, né? Ele fala, olha, no mundo vocês vão passar várias aflições, vários perrengues, mas coragem, ponto de exclamação, eu venci o mundo. Então, quer dizer, ele está te convidando, deposita a tua confiança nele, naquilo que ele fala, naquilo que ele te ensina, naquilo que ele nutre a tua consciência e o teu coração, porque quando vier os momentos de aflição, a palavra dele vai ser um consolo, vai ser um sinal. Ela é uma coisa que vai te dar fortaleza interior. Pode ser que ela não resolva o teu problema materialmente falando, mecanicamente falando, mas ela está deixando em você a virtude da esperança, da fé. Ela não está deixando a sua fé arrefecer, diminuir, porque sem a fé vai ficar mais difícil. E aí eu faço a ponte para o primeiro questionamento que você fez, né? O pobre de espírito você usou, você fez uma conexão com os 7 pecados capital, que era a soberba, né? Eu vi pelos seus lados a soberba, né? Então, o que é a soberba? É você achar que você tem condições de resolver tudo. Não temos. O ser humano é limitado na ordem da natureza, do espaço e do tempo. Então, o que é ser pobre de espírito? É você tirar a soberba, a arrogância e deixar Deus ser Deus na sua vida. Pobreza é carência de segurança, carência de material, carência de alimento, carência dos elementos fundamentais para que a sua vida subsista de forma digna. Então, já que você não vai conseguir conquistar tudo o que você quer, tudo que você merece, tudo que você acha que é importante para você, é você tirar a soberba, a arrogância e deixar que a graça de Deus habite profundamente no seu dia a dia. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O meu Pai alimenta as aves do céu, o meu Pai veste as ervas do campo. Né? Quem se preocupa com isso é pagão, é pessoa que não tem fé, é pessoa que não tem familiaridade, é pessoa que não tem boa vontade, não tem interesse de estar comigo, de fechar comigo, de
ter comunhão comigo. Isso é preocupação de pagão. Né? Você, nas suas aflições, nos seus sofrimentos do dia a dia, muitas vezes você vai entender que você só terá Deus. Tá? Quando você reflete praticamente numa situação de luto numa família, principalmente quando o luto é inesperado por um acidente, por uma patologia, né, um infarto, alguma coisa nesse sentido, e ela afeta o arrimo da família, né? Quer dizer, todo mundo costuma falar, pô, fiquei sem chão, né? A casa caiu, pô, eu tô perdidaço, não sei o que fazer, né? Então, é essa dimensão de você falar, primeiro que isso é uma situação existencial que as suas mãos não conseguem evitar. Você não vai. A Sagrada Escritura fala, né? Quando termina o tempo da pessoa, você com a sua vontade humana, você não acrescenta um segundo à vida dela ou à sua vida. Lembra que eu falei a semana passada da providência divina? Existem situações humanas que a gente não vai se libertar delas. Quando elas acontecem, ela não pede permissão para você. Tá? E você vai se sentir meramente impotente diante dela. Então eu falei isso, assim, eu não sei se você estava semana passada, né, quando eu falei da providência divina, que a nossa vida é uma sucessão de etapas. Algumas são boas, legais, vale uma festa, vale um pagode, um churrasco na laje, e algumas delas exigem da gente somente a confiança em Deus. A sua soberba, arrogância, a sua pretensa inteligência não vai resolver aquele problema. Aí você entra no estado de angústia, de aflição, e saiba você que a condição humana existencial, plenitude de consolação, e a gente só assimila isso na fé, porque isso foi revelado pela Escritura. Quem não acredita vai tentar continuar resolvendo as coisas no peito e na marra. Mas para nós da fé, a revelação ela veio com a virtude da esperança. Tanto é que depois eles vão falar, ó, não se conformem com esse mundo. O que ele está querendo dizer? Olha, não estabeleçam base aqui, não coloca 100% dos investimentos de vocês aqui, que a gente não pode dar cabo da nossa vida no minuto seguinte, na próxima madrugada. Então, só Deus que é Senhor da história, Senhor do destino humano, a gente pode se alegrar com alguns jogos de futebol, alguns carnavais fora de época aqui, né? Algumas biritadas que a gente faz. Mas vira e mexe, a vida vai interpor algumas situações existencialmente limites que vão exigir da gente atitude, tá? E você sabe, a atitude de enfermidade, de luto, muitas vezes deixa a gente desorientado, muitas vezes deixa a gente sem chão. E aí você só tem o quê? A serenidade. Tanto é que quando morre alguém, você fala, meus sentimentos, né? Que Deus console e abençoe a família. Porque por mais que você fale, por mais que você chore, você está lá com a pessoa. Isso é importante. Lembra que eu falei? A tua imagem pública, ainda que você abra a boca, já é um testemunho eficaz de que você está solidário a ela. Você está junto com ela na aflição, você não vai deixar ela cair no chão. Mas o que você tem muito para acrescentar em palavras? Né? Você vai dizer, eu não vou trazer a pessoa de volta. Você vai dizer, o realismo da vida, e a fé só desenvolve em bases realistas, né? O realismo da vida é assim, a gente nasce, cresce e sabe que um dia você vai sair da parada. Né? Você vai deixar de figurar isso aqui. Então, é nesse sentido, tá? Eu já tinha falado da bem-aventuranças hoje, a pregação de Jesus, e aqui eu até resumo o que era para falar hoje, ela vem em conexão com os sinais que ele vai apresentando. E você, Nilson, quando prega, você tem que deixar esses sinais. Tá? Porque o ser humano ele depende de toda uma rede de simbologia. Aí já é teologia da comunicação, né? Já são elementos da filosofia no sentido de que nós precisamos de simbolizar as coisas, né? Então, um velório tem toda uma linguagem, né? De lágrimas, né? De coroa de flores, faz café para as pessoas que estão lá, né? Você manda colocar uma faixa de agradecimento, que são símbolos que vão pontuando todo aquele contexto, a despedida, a tristeza, o agradecimento por tudo que aquela pessoa significa na vida. Se você vai numa festa de criança com batizado, os símbolos já são outros, né? A alegria da criança que está nascendo, é um novo cristão, é a esperança no mundo, é alguém que vai precisar ser educado na fé. Então, quer dizer, é uma semente que precisa ser tratada para dar bons frutos. Cada contexto tem as suas exigências simbólicas, exigências de linguagem. Tá? Então, quando a gente recebe, Jesus precisou, para não ficar no blá, 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 né, ele foi demonstrando a sua autoridade, demonstrando a sua persona, demonstrando a sua messianidade, não parado, ele não ficava esperando as pessoas virem a ele.
ele ia caminhando pela sociedade e aí os problemas iam aparecendo. Tá? Eu esqueci de falar para vocês uma reflexão anterior, né? Quando eu estava falando do que Jesus se põe como enquanto eu estou vivo com vocês têm que aproveitar o meu ensinamento, né? Ele falou, depois eu vou embora, e aí ele falou, os pobres vocês sempre terão com vocês. E pobres é nesse sentido, os necessitados, não só necessitados materiais, mas necessitados de ordem moral, espiritual, emocional, de vergonha na cara, né, que é moral, tudo mais. Então, a presença de Jesus, ela era marcada pelos sinais de curas, curar leproso, curar cego, curar o centurião romano. Eu queria ter falado do centurião romano porque ele tem um ensinamento bonito, né? Você não tem proximidade, não tem uma tradição religiosa, mas a reputação dele chegou até você e você confiou. Ainda que você não era judeu, ainda que você era romano, né, quer dizer, de uma configuração religiosa totalmente diferente, né? Ainda que você era detentor de uma patente, quer dizer, você tem poder, que você era um militar romano, então não é uma pessoa qualquer, né? A reputação daquele homem simples, a fama dele chegou para um homem que era de patente, que era um homem que tinha um nível militar e civil muito maior do que qualquer judeu. E aquele homem, ele foi pobre, ele, na sua necessidade, ele confiou que Jesus era capaz de intervir nas necessidades do seu funcionário que estava com febre, que estava doente. Né? Então, lembre-se, a sua pastoral ela vai ter que dar sinais. E não precisa se desesperar, porque se você é fiel ao seu ministério, se você assimilou a palavra e procura viver com honestidade, procura vivê-la com honestidade, Deus, o próprio Pai, na ordem da graça, ele vai sinalizar a tua pregação, ele vai sinalizar o teu comprometimento pastoral na paróquia, ele vai sinalizar o teu testemunho no seu ambiente de trabalho quando muitas pessoas não acreditam no discurso da fé. Ele vai sinalizar a tua caminhada. Eu pedi para vocês lerem o final do Evangelho de Marcos, né, que no final fala, os discípulos foram convidados, enviados para ir por todo mundo anunciar o Evangelho. Como que termina o Evangelho? Os discípulos foram, os discípulos pregaram e o Senhor confirmava a pregação através de sinais e prodígios. Você não vai sinalizar, você vai caminhar e vai pregar. A capacidade de sinalizar, realizar o efeito da tua pregação vem da graça, vem do sobrenatural. A gente não pode ter essa soberba, essa arrogância. Porque eu sou coordenador disso, porque eu sou pregador disso, porque eu prego no movimento tal, no grupo de oração tal. Hoje eu vou fazer o pessoal levitar, hoje eu vou curar muita gente, o demônio vai ser todo mundo. Cuidado, você pode estar fazendo propaganda falsa. Você tem que ir lá, pregar aquilo que você estudou, que você meditou, aquilo que você diz acreditar, não estou falando desacreditar, né? Aquilo que você lembra do testemunho, você está indo servir a comunidade, dialogando, anunciando e dando seu testemunho. Pelo amor de Deus, não vai falar que você é um pregador de grupo de oração, sendo que você vai pregar uma coisa que você não acredita. Você só entende aquilo de forma intelectual, mas não vive aquilo. Isso é hipocrisia. Tá? Então, quando você vai lá pregar, por favor, vá na humildade. Porque você vai lá com a disposição humana, com a fortaleza humana, com a confiança de que aquilo que você vai falar, Deus vai confirmar o que você está falando. Porque se você chegar lá mentindo, Deus não chancela, não legitima conversa fiada, que é para encher o teu ego, para as pessoas ficarem te incensando. Nossa, você vê esse pregador como é ungido? A unção vem. Se a partir da tua palavra as pessoas recomeçarem a vida delas, as pessoas mudarem de vida, você inspirar através, admirar as pessoas, e não pela sua oratória, pela boniteza, né, do seu vocabulário e tudo mais. Porque quando você vive, um testemunho bem dado, ele converte muito mais do que decorar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Quando você fala daquilo que você viveu na carne, né, que você estava desacreditado de você mesmo, e a partir do momento que você abraçou a fé, que você se esforçou em conhecer a Sagrada Escritura, foi estudar teologia, se reunia de sábado de manhã, e você ousou
violentou os seus princípios antigos, né, os seus erros, seus vícios, suas alienações antigas, e você resolveu assumir uma vida nova, sendo que muita gente falou mal de você, desacreditou, esse era bebum, era cachaceiro, batia na mulher, era adulto, não sei o quê, agora vem nessa de pregar o evangelho. Se você prega isso na força da sinceridade, da sua honestidade interior, tá? Você vai saber construir um discurso que com certeza você vai chegar, pode ser que você reúna um estádio inteiro para alcançar uma única pessoa. Pode ser que o estádio inteiro não vai ver muito sentido no que você está falando, mas você pode ter certeza que toda vez que você abrir a boca, certamente tem um desavisado que vai tomar a palavra e ela vai fazer toda a diferença dele. Né? Então, humildade, né? A graça, ela vai... Você está falando da pobreza do espírito. A graça, ela vai encontrar um ambiente mais fecundo se você tiver humildade no coração. E, aliás, a palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer terra fértil. O que é terra fértil? Qualquer semente que você colocar lá, desde que a semente não esteja doente, né? Qualquer semente que você colocar, a terra tem as propriedades, a acidez, os minerais em boa quantidade que é capaz de fazer aquela semente fecundar e vingar da melhor maneira possível, bem-sucedida. Então, humildade é isso, é teu coração terra fértil, que a palavra se instala. Jesus fez uma parábola, né? A gente não chegou ainda nas parábolas como sinalização do reino, como indicativo do reino. Ele coloca isso, a humildade. Toda vez que você reconhece a sua pobreza, a sua limitação, a sua falta de recursos para lidar com situações da vida, né, você pede, porque você é livre, você pode recusar, né, mas você conta, você quer, você deseja que Deus caminhe com você todos os dias até o final dos tempos. Porque se ele assumir o remo, né, se ele assume ali a direção da tua vida, a tendência é você dar certo. Você não vai escapar das situações de sofrimento, mas mesmo diante delas, você vai crescer, você vai descobrir facetas, potencialidades, virtudes que talvez muitas vezes você não sabia. Então, viver a fé é uma forma também de progredir no autoconhecimento. Falei muito, bateu o horário, né? E eu abro, então, agradeço de coração a atenção de vocês. Abram os microfones e podem meter o pau à vontade aí que... Eu quero mais uma coisa. Manda no grupo a foto da capa desse dicionário. Eu não tenho. É o dicionário OWISE. É o dicionário OWISE, aqui é como é o dicionário da língua portuguesa. Né? Você acha? É o OWISE. Pode ser um Aurélio, pode ser um... não, tudo bem, eu tenho. Dicionário eu tenho. Caldas Aulete. Porque muitas vezes a gente lê e atropela a palavra, né? Quer dizer, a palavra às vezes ela tem vários outros significados e a gente fica preso a um significado que é corriqueiro, né? E quando você estuda outros significados, você pode ampliar a sua compreensão, você pode ampliar a compreensão semântica do conceito. Por exemplo, eu sempre falo, né? Só de adulto que eu fui entender o que significava a expressão pé direito, né? Eu não fazia ideia do que era pé direito. Então, quer dizer, eu fiquei a vida inteira ouvindo pé direito, para mim era pé mesmo direito. Depois que eu fui descobrir que era a extensão de uma parede, né? Quando vocês falam da camisa do avesso, tem uma expressão que vocês falam pro avesso, né? Do avesso também, que é uma outra expressão que eu não conhecia, né? Que falava agora eu não lembro qual é a expressão. E a gente vai aprendendo. A língua, ela precisa ser expandida. A gente não pode ficar só no mundinho da gente. Ô, Cláudio, mas tem os dicionários bíblicos também, né? Que servem para auxiliar a compreensão dos textos, né? Isso. Dicionário bíblico, agora eu estava falando do dicionário da nossa língua, né? Autóctone, quer dizer, significado das palavras. Dicionário bíblico, ele já vai falar de conceitos, muitas vezes ligados à teologia, à religião. Tem vários tipos de dicionários que você pode usar para estudar a Bíblia. Tem dicionário de antropologia, dicionário de sociologia, dicionário de economia, que ajudam você a compreender. Então, é por isso que eu falei, você tem que ver o que as outras ciências também falam. Mas dentro da teologia, você tem vários dicionários que são ligados aos segmentos da teologia. Vai ter dicionário bíblico, dicionário de conceitos fundamentais de teologia, dicionário de teologia moral, dicionário de ecumenismo,
Dicionário de Teologia de Espiritualidade. São alguns dicionários, eu tenho alguns dicionários, tá? Que eles vão tratar de conceitos, e aí já vai ligar a história, já vai ligar onde surgiu esse conceito. Às vezes são conceitos que eram trabalhados por uma determinada congregação que contribuiu para a vida da igreja, né? Aí é teologia mesmo, aí você está entrando na vibe, na dinâmica do conhecimento teológico, na amplitude dele. Tá? Então ele é importante também, que ele ajuda muito a crescer. Qual que é o único problema? Esses dicionários no Brasil, eles são muito caros. Tá? São dicionários de capa grossa. Geralmente a Paulus, tem outras editoras que fazem também, né? A Paulus é a que eu mais conheço, no caso, né? Ela tem um bom acervo. Mas são dicionários caros. É mais fácil, talvez, você ir a uma faculdade de teologia, uma faculdade de uma congregação religiosa, trocar uma ideia com eles, nem que você assine um termo de compromisso, e tentar frequentar, ter acesso à biblioteca deles e fazer uso lá. Tá? Porque, assim, dicionário de teologia é caro. Vale a pena? Vale. São muito importantes, mas são caros. Né? E hoje a realidade, infelizmente, a realidade da gente é diferente. E outra, assim, você estuda bastante, né? Quando você vai para a catequese paroquial, não querendo desmerecer as pessoas, né? Você vai ter que usar uma linguagem simples. Né? Uma linguagem simples. Aí o catecismo já ajuda bastante. Já ajuda bastante, porque muitas coisas que estão no catecismo você vai encontrar de forma ampliada nos dicionários também, né? Então, assim, você tem que ver muito bem aonde você quer chegar, o quanto você quer incrementar do seu discurso, da sua reputação como pregador, catequista, como teólogo, né? E ver se vale a pena o investimento. Mas é sempre bom conhecer, ampliar o conhecimento é sempre bom. Obrigada. Marivone, levantou a mão, vai lá. Ok, gostaria de falar uma coisinha, que essas características, voltando um pouquinho ao assunto do Cláudio, interessante, essas características de pastoral que ele coloca como coisinhas, são os pilares da promoção humana. Com certeza é a nossa base. E assim, entre o diálogo e o anúncio, é aí que vem o nosso sofrimento, que é um abismo. Na prática, há um abismo, porque é um processo. E esse processo, ele não é de imediato, você sabe disso. E aí nos oferece a oportunidade nesse espaço, hipoteticamente, de crescimento, porque aí você tem que usar da sua criatividade, trabalhar os seus medos, correr atrás de situações, e não tem fórmula. É inesperado para cada conquista, para cada família ou para cada indivíduo. E a gente muda muito nessa prática, exatamente entre o diálogo e o anúncio. Ali é que ocorrem as nossas mudanças. É assim, a gente muda muito para conservar o essencial em nós e para chegar a um testemunho. Você muda muito, na verdade, você muda muito para ser você mesmo e chegar ao seu testemunho, passar ainda pelo querigma e anunciar o seu testemunho. É um processo muito rico, muito interessante, muito difícil, mas eu acho que se cada um de nós não passar por isso, não ter essa pastoral, não ter essa vivência, assim, você não alinha o esforço com a sua. A Marivone levantou um problema que não me ocorria para o momento, para falar com vocês, tá? Mas são coisas que eu já defrontei em sala de aula e em curso de teologia. Prestem atenção. Existe uma coisa que eu não falei para vocês, que é da responsabilidade moral, tá? Porque às vezes a pessoa aparece na tua vida com problema. Você pode fazer vista grossa, se omitir e não querer se comprometer com ela, vai embora e vai tocar a sua vida. Aí você vai ser o sacerdote ou levita da parábola do samaritano. Tá? Agora, prestem uma coisa, que isso é importante, acho que com vocês eu não cheguei a falar isso. Tá? É uma reflexãozinha aqui que eu vou fazer, eu sei que a gente já estourou o horário, mas tem muitas pessoas que, pelo fato de você estudar teologia, ou por estar no ambiente da igreja, estar sempre se nutrindo da palavra, tem muitas pessoas, talvez dentro da família, que podem procurar vocês para um aconselhamento, para uma sugestão e tudo mais.
Presta atenção no que eu vou falar, que isso é importante. Eu vou falar porque vocês são estudantes de teologia. Tá? Se fosse só uma mera catequese, mera que eu digo no sentido da simplicidade da catequese, eu deixaria para falar num outro momento. Existe uma diferença entre paz e pacifismo. Sim. Tá? Uma coisa é você ter paz e uma coisa é você ser pacifista. E aqui eu me explico. Nilson, se você vai acolher a pessoa, vai servir, vai conversar com ela e vai dar testemunho, e a Marivone pontuou o problema entre o diálogo e o testemunho. Tá? Presta atenção. Evangelho não é imposição. Você não impõe para ninguém. É uma coisa que você tem que acolher com liberdade de coração. Foi para a liberdade que ele vos libertou. Então, ele quer que você o assuma não por obrigação, mas por amor. Acontece que é o seguinte, muitas vezes pode ser que você se confrontem pastoralmente com situações... Pastoralmente é sempre problema, tá cheio sempre de problema, né? Presta atenção. Pode ser que caso de acontecer que tenham pessoas que vão conversar com você, porque na verdade o que ela vai querer? Ela não vai querer se libertar e se converter. Ela vai tentar fazer com que você justifique a safadeza dela. Tá? E aí entra um problema que a Marivone levantou. Se você vai pregar o evangelho doa quem doer, ele falou, você não é obrigado a aceitá-lo. Mas a partir do momento que você diz que é cristão e aceitou, você não pode omitir o evangelho. E não pode tirar os valores dele, ficar tirando. Ele falou que é perdoar. Ele falou que é para perdoar quem está te ofendendo e está te dando uma bordoada. Ele está falando que é para você não reproduzir a violência, o ódio. Tá? Então, cuidado, que muitas vezes a própria necessidade pastoral, a pessoa vem, não porque ela quer se converter, ela quer arrumar no meio do seu discurso uma maneira de você passar a mão na cabeça dela e justificar a safadeza que ela está fazendo. Aqui é o que a gente chama de pacifismo. Tá? Que sentido? Você sabe que a pessoa está fazendo uma coisa errada, aí de vez de você falar a verdade dela, e lembra que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. No diálogo anúncio, você tem que ter, não que você vai condenar a pessoa, mas você precisa revelar para ela que ela está usando da liberdade do evangelho para justificar uma coisa que é má. Tá? Seja um pecado, seja uma escravização, seja um comportamento errado. E aí você vai ser obrigado, por uma questão de verdade, porque isso não coaduna com o evangelho, você é obrigado a falar para ela. Tá? E o que vai acontecer? Aí que está a diferença. Tá? Paz é quando a verdade prevalece. Porque você não vai reduzir o evangelho. Você vai falar a essência do evangelho, a verdade do evangelho, doa o que doer. Se a pessoa não gostar, o problema é dela, não é seu. Porque a paz, lembra que Jesus falou? Vocês têm que procurar a paz, vocês têm que procurar o entendimento. A paz é o que liberta vocês do pecado. Né? A paz é aquele ambiente que faz que vocês consigam se suportar, viver bem. Então você vai conhecer a paz, a verdade, e a verdade vai tornar você livre, porque a paz se instalou no mundo. Não tem mais litígio, não tem mais guerra. Pacifismo é quando você sabe que a pessoa está errada, você manipula a tua pregação para ela não se indispor com você, e aí o que acontece? De vez você libertar a pessoa, você justificou a escravização dela, a alienação dela. Você não libertou a pessoa, pelo contrário, você deteriorou, você distorceu, deturpou o espírito da palavra e justificou praticamente o pecado da pessoa. Porque não briga com você não briga com ela, vocês continuam camarada, pode ir do bar, pode sentar junto, pode fazer o que for, mas um não incomodou o outro. A pessoa vai continuar na vida de erro e você vai levar um belo de um trauma na cabeça, por quê? Você tinha a condição de libertar a pessoa, de esclarecer a pessoa, você optou para passar a mão na cabeça dela. Por isso que ele fala que jovem, adolescente, não gosta de conversar com adulto.
Porque quando você fala doa quem doer. E aí, se você está falando a verdade, se você está sendo fiel à palavra, a palavra tem força de libertar a pessoa. Agora, se você permitir que a pessoa fique naquele lenga-lenga, eu não vou falar isso porque ela vai se ofender, você não sabe quando você vai encontrar a pessoa de novo. Pode ser que você nunca mais tenha a oportunidade de falar a verdade para ela. E pior ainda é se você voltar e depois falar, olha, eu acho que eu fiz errado com você, eu falei errado, não sei, já foi. O tempo vai levar para se justificar, pode ser tempo suficiente dela ter feito já muita besteira, muita bobagem. Por isso que Jesus falava, e logo os caras já queriam quebrar a cara dele, já queriam jogar ele do precipício, né? Porque quando ele falava, ele já falava no ato. Ele entrava na sinagoga e falava na hora. Não tinha esse negócio. E ele falou até para os discípulos muitas vezes, lembra? Pô, vocês só estão ficando comigo porque eu estou dando pão, eu tenho a barriga de vocês. Vocês não estão querendo se comprometer comigo. Vocês estão querendo vir encher o bucho. Isso aí não é reino dos céus. Né? Então, quer dizer, quando as pessoas iam com medo, ele mesmo falou, vocês estão com medo? Você tem que ter medo de quem pode precipitar o corpo e a alma de vocês no inferno. A morte de vocês aqui, cedo ou tarde, vai acontecer. Né? Isso faz parte da natureza. Mas o que você está fazendo da sua vida enquanto você vive? Né? E aí que ele vai dizer, a gente pondera muito. Por isso que a Marivânia foi muito feliz em levantar esse problema. Muitas vezes, quando a gente tem que falar, principalmente em casos mais particulares, né? Principalmente gente de família, gente que a gente conhece. Quando a gente pondera muito, você está criando, não estou dizendo que você está fazendo, mas você está meio quase que induzindo a justificar a pessoa a ficar na letargia, a ficar no bem bom. Jesus falou, o reino dos céus a gente conquista com violência. Tá? Uma vez dita a palavra, você tem que descer de cima do muro. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Se o seu sim é sim, cedo ou tarde você vai dar frutos. Se você é aquela ovelha perdida, que cedo ou tarde eu vou te buscar lá nos confins do deserto, mas eu vou fazer você voltar. Agora, se você fica com um pé no sim, um pé no não, não dá para definir você. Você é Maria que vai com as outras, a sua personalidade é imatura. Você é bom quando você está com os bons e você é ruim quando você está com os ruins. Você não quer se converter, você está levando a vida em banho-maria. Por isso que ele vai dizer, a pregação, ela é paz, ela pacifica. Você pode não gostar do que a pessoa está falando, mas a sinceridade dela, a verdade dela te liberta. Pode ser que você leve um tempo para deglutir as palavras, entender, porque aquilo caiu amargo. Mas depois você vai falar, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. Eu não dei ouvido para eles na juventude, agora que eu cresci, agora que eu vi. Se eu tivesse seguido o que eles falaram, né? Agora, muitas vezes, as pessoas da simplicidade não têm essa intensidade, né? E aí acaba acontecendo esses traumas de relação, esses traumas de diálogo, que é muito comum, infelizmente, no relacionamento humano. Falei bem, Marivone? Sim, senhor, como sempre, muito obrigada. Um aprendizado. É que a prática, assim, praticar isso é uma escola, é uma experiência, a gente vê sente na pele, né? E qualquer experiência de vida. Fala, Marco. Vou falar por mim, trabalho com catequese familiar. As famílias que vêm para catequizar as crianças não vêm com conhecimento, com uma religiosidade em dia. Então, é comum eles discordarem de tudo que a gente fala sobre a Bíblia, a doutrina da igreja. Então, a gente ouve muito a queixa dessas famílias que não vivem corretamente. Não, eles procuram até o caminho, mas vêm com ideias fora do contexto da nossa religião católica. Então, é complicado. A dificuldade de você chegar numa linha e manter isso é muito complicado, porque corre o risco também, já houve muitos casos, de se perder a família. Então, a coisa tem que ser muito bem pensada antes de se falar. Nunca tomar uma atitude no ato, quando é um confronto, nunca decidir aquilo no ato, procurar
serenidade, procurar palavras, não mudar a doutrina, não mudar a palavra, mas a maneira como vai incutir na cabeça das pessoas. Porque muitas pessoas acabam se afastando só por uma maneira de falar. Não, às vezes não é nem como é que se diz? Sobre o contexto bíblico, a maneira de falar. Quando você discorda de uma pessoa, já é um complicador. Então, mas o que ela falou é isso mesmo, tem que se manter a linha, é difícil, é uma linha tênue, se pisar, vai para o lado errado. Mas a gente não pode desistir. Eu estou há 20 anos na catequese familiar e já tive vários problemas, mas, graças a Deus, sempre terminaram os grupos, as famílias continuam na igreja, então isso para a gente é uma vitória. Não é fácil, não é toda situação que a gente encontra palavras na hora para solucionar a dúvida, aquele questionamento, aquela contrariedade. Mas a preocupação que eu vi sua é real e todos nós temos. E é difícil para a gente, todos nós. Ok, deixa eu passar a palavra para a Thaís, que ela está com a mão levantada até um tempinho já. Aí, para a gente poder encerrar, né? Senão o pessoal tem os compromissos aí. Vamos lá. Mas falou bem, Marco. Quando o Cláudio já iniciou falando, né? Falando de alguma coisa que era ser você, né? Porque quando a gente procura viver os ensinamentos, a gente não vai de acordo com as coisas que os outros falam. E na semana passada ele falou uma coisa interessante. No nosso trabalho, às vezes a gente é provado por isso, né? Porque as pessoas às vezes falam coisas tão pequenas para ver como vai ser a nossa reação. Isso não acontece só no mercado de trabalho lá fora. Aqui nós temos uma escola que é uma escola católica, mas que nós temos vários funcionários que são de outras religiões e que eles ficam prestando atenção nas nossas atitudes, e qualquer deslize que a gente dá, vem essa cobrança para o nosso lado, né? Porque eles querem algo diferente da nossa parte, porque eles dizem, nossa, mas vocês são estudantes de teologia, vocês procuraram seguir esse caminho, então eles querem algo a mais da gente. E na catequese também, eu tenho turmas de catequese adulta e também tenho crisma. E tem vários questionamentos sobre isso, né? Às vezes as pessoas já vêm com essa ideia formada e a gente tem que mostrar para eles de acordo com aquilo com a nossa experiência, mas também de acordo com o que a palavra de Deus pede. E uma frase que um bispo uma vez falou, que ficou muito forte para mim, uma ordenação sacerdotal, era que ele falava que nós nunca devemos perder na faculdade da vida a pedagogia que um dia os nossos pais nos ensinou. E eu procurei pregar essa frase não só dentro da minha família, sim, mas também dentro da essência que a minha família ensinou dentro da fé, sobre o que é o cristianismo, e também sobre várias coisas que eu fui aprendendo dentro da minha experiência de fé através da palavra de Deus, né? E o quanto que estudar a teologia abriu a mente para tantas coisas, tanto no se conhecer melhor e nesse se doar para o outro, sem perder a sua essência e sem falar aquilo que, como o Cláudio falou, né, sem passar a mão na cabeça das pessoas, porque às vezes eles vêm nos procurar por achar que nós vamos passar a mão na cabeça dele. Mas nós temos que procurar falar o que é o certo, né? Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Perfeito. Muito bem. Mais alguém? Então tá bom, podemos encerrar, Cláudio. Com certeza, vamos lá. Então, obrigado, pessoal, que Deus abençoe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal,
Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejo a todos uma ótima tarde, um bom final de semana, uma ótima semana. Teríamos o Corpus Christi essa semana, né? O feriado civil foi antecipado, então não será, mas lembre-se que é sempre bom celebrar a presença de Cristo na Eucaristia, porque é como ele permanece conosco todos os dias das nossas vidas. Então, o culto, a adoração ao Senhor Eucarístico, ela faz parte da nossa identidade cristã, nós temos muito orgulho disso, que seja um dia de celebrarmos a vida, a nossa amizade, esse curso de teologia, essa iniciativa tão bonita, e peço a Deus, então, que abençoe, principalmente os enfermos de Covid, as suas famílias, as famílias que estão enlutadas, né, que a gente sabe que é uma barra muito grande, e peço a vocês, continuem se protegendo, tenham cautela, se cuidem, né? Se Deus quiser, isso aí vai passar, e a gente vai viver de uma outra forma, talvez um pouco diferente, mas a gente vai preservar a amizade, a bem-querência e o nosso desejo de progredirmos na fé. Beijo no coração, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Tchau, povo de Deus. Bom final de semana com a Trindade.